nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Igreja bonita. Nossa, eu ainda não tinha vindo nesse templo aqui. Muito lindo. E a igreja está linda, só gente bonita. Como eu falo lá na minha igreja, as magrinhas todas aqui, né? Que lindas. O apelido do Ministério de Mulheres da nossa igreja é Magrinhas. Né? Aleluia, poder da palavra. E a gente está sempre repetindo e falando e profetizando. E é um jeito carinhoso que a gente se trata. Então, todo culto, a gente cumprimenta as magrinhas e os varões valorosos do Senhor que aqui estão. Glória a Deus. Que privilégio estar aqui num dia de festa desse. Batismo, ceia, igreja cheia. Eu estou achando que enroscar a língua é o negócio do púlpito aqui, né? Você viu? Aleluia. Mas eu nunca tinha visto uma grávida batizar, gente. Estava até falando aqui com a Márcia. Primeira vez. Que lindo, nenê já vai nascer pentecostal, num fogo, num poder. Eita, glória a Deus, que bênção. Muito bom estar aqui. E como eu digo sempre, quando a gente ora pelo pregador, a gente tem que orar forte. É uma oração cheia de segundas intenções, porque você quer sair abençoado, então você tem que orar forte por mim, né? Para o Senhor usar com poder. E glória a Deus, porque estamos aqui. E eu queria que a gente lesse um versículo, Salmo 27, versículo 13. Vocês colocam na tela, não? Coloca, é? Chique. Salmo 27, 13. Vamos ver. Eu estou na Ara dos tradicionais, assim, que os antigos, esse aí. Esse aí que eu estou. Amém. Opa, isso. Você pode até dar um glória aí, irmão. Amém, aleluia, isso. Louvor aquece o nosso coração. Vamos ler. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A minha tradução fala assim, ó. Pereceria sem dúvida, se eu não cresce que veria os bens do Senhor, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos repetir essa daí junto? Fala assim, pereceria, sem dúvida, se eu não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora, aquela coisa que ninguém gosta, né? Segundo o meme, o ministro até proibiu, mas você olha para o lado e fala assim, sem fé você perece. Pode falar, pode falar. Se você não crer, vai dar tudo errado. Pode falar. Isso. Se acabar a sua fé, você não tem mais chance. Já pensou? Gente, isso é sério demais. A salvação da nossa alma, ir para o céu, tudo, aleluia, glória a Deus, Jesus voltar, a gente subir aquela história toda, é pela fé. Tudo lá é pela fé, né? Para a gente entrar lá é pela fé, tudo, crer, é tudo pela fé. E aqui também só dá para viver se for pela fé. A vida eterna, lembra? A vida eterna é eterna, não tem começo, não tem fim. Quando a gente aceita Jesus, a vida eterna já começou, já estamos, entendeu? A gente quando morre só passa da morte para a vida, mas nós já estamos no reino do Espírito, andando com o Senhor. A nossa vida é toda sobrenatural. Não é desse jeito que você está pensando, que estão te mostrando. A nossa vida é sobrenatural. E se você não tiver fé, você vai estragar tudo. Tanto que Jesus, quando Pedro ia entrar na pior prova da vida dele, né, negar o Senhor na cara dura, na frente de todo mundo, né, cuspir no prato que come. Gente, coisa horrível, coisa horrível. O que Jesus falou para ele? Jesus chegou para Pedro e falou assim, escuta Pedro, orei por você, tá? Orei por você, para sua fé não acabar. Orei por você, para o Senhor preservar a sua fé. Pedro, eu orei por você, para que a tua fé continue firme. Jesus poderia ter orado por Pedro, sei lá quantas milhões de coisas que ele poderia ter orado por Pedro. Até pedir para Deus travar a boca do Pedro, né, para ele não falar besteira, mas não foi. Eu orei para que a sua fé não pereça. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Estamos aqui na Tua presença, Pai, e que privilégio, porque está escrito na Tua palavra que é melhor um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Está escrito na Tua palavra que o Senhor é poderoso no meio da congregação. Está escrito na Tua palavra que o Senhor faz maravilhas na reunião dos santos. Está escrito que no lugar da comunhão o Senhor derrama bênção e vida para sempre. E aqui estamos nós, Pai, precisando da Tua palavra, precisando do Teu renovo, precisando da Tua visitação, precisando de uma porção nova, precisando de porção dobrada do Teu Espírito. Ah, Senhor, precisamos de Ti, Pai. Envia a Tua palavra sobre nós, Senhor. Nos esconde atrás da Tua glória, Pai. Fala daquele jeito que só o Senhor pode falar. Tua palavra fala que a palavra que vem de Jesus, elas têm espírito e vida, e a gente precisa disso, Senhor, do Espírito e da vida sobre nós. Fala, Pai, queremos Te ouvir. Nos encha com Teu Espírito Santo. Repreende todo mal, todo valente que se levanta contra a ministração da Tua palavra. A gente já dá uma ordem agora, você vai saindo daqui em nome de Jesus. Todo tormento, todo atrapalho, dor, peso, confusão, pensamento acelerado, pensamento roubado, sai agora, em nome de Jesus. Aqui, nesse ambiente, as nossas mentes estão cativas ao trono, Senhor, e receberemos de Ti, sem roubo, sem confusão, sem contaminação, e sairemos cheios do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, você sabe que essa semana a gente está fazendo uma campanha lá na igreja também, né? Já reparei que não dá para viver sem campanha. Se você não sabe, entra. Porque não é Deus só tem de campanha, não. Mas a nossa carne, você está entendendo? A nossa carne precisa se dobrar, ter disciplina. Então a campanha te ajuda. Todo dia a igreja vai orar 6 da manhã. 6 da manhã Deus ouve mais? Não, mas a sua carne entra no eixo. E você entra na presença e você ora. Você entendeu? Lá está tudo perfeito e a gente que é enroscado. Então todas essas coisas é para consertar a nossa vida, né? E aleluia, estamos ainda em campanha lá. E essa semana o assunto foi o impossível. Coisa impossível. Você tem alguma coisa impossível para resolver ou só eu? Tem alguma coisa impossível? Aleluia. E eu orando, eu queria que Deus, porque eu acho o meu impossível impossível, entendeu? Eu acho o meu impossível muito impossível. Não é assim seu problema? O meu problema é um problema. Muito impossível o meu problema. E aí eu fico olhando para o meu problema e falo, misericórdia que esse meu problema é impossível demais o meu problema. Então eu queria que o Senhor falasse comigo uma coisa muito impossível, porque né, a gente conhece a Bíblia, né, de cor, de soltar para trás, para frente, por diante, enfim, eu falei, agora que eu já li tudo, vou precisar de uma coisa mais assim que eu já li. Senhor, fala comigo, tua palavra é viva. Né? E eu gosto desse negócio que eu vou viver o bem do Senhor na terra dos viventes, é um dos meus versículos, aquela coisa, né? E eu falei, Senhor, eu preciso disso, mas como que vai ser? Está tudo muito impossível. E eu queria saber de alguém da Bíblia que orou assim, num super impossível. Aí fiquei lembrando do Jabes. Falei já, quando chegar no céu é um dos que eu quero conversar. Ele chegou para Deus e falou assim, Senhor, não deixa eu passar aflição? O Senhor falou para ele, tá bom. Simples assim. E prosperou Jabes cresceu, até cidade com o nome. Gente, coisa mais linda que o Jabes. Eu falei, você já fez essa oração 1 milhão de vezes? Né? Qual que é o segredo desse homem? Fiquei pensando, enfim. Eu falei, aí na minha cabeça de carne, eu falei, esse aí não estava tão impossível. Fiquei pensando, eu queria uma coisa bem assim grave. Aí Deus me levou para o livro de Jonas de novo. Nosso amigo Jonas, famoso. E vocês conhecem o livro de Jonas? Então eu parei naquela parte que o mar estava absurdamente nervoso, né? Deus tinha agitado aquele mar, a tempestade estava feia, os marinheiros do navio estavam desesperados. Marinheiro, gente, sabe quando o médico está assustado, quando o médico assusta, você fica preocupado, porque a coisa é feia, né? Assim, o marinheiro estava muito assustado, então a coisa era feia, e por fim, naquela conversa com o Jonas falou, já sei, sou eu. O problema desse mar aí sou eu, porque eu fugi de Deus.
O cara de pau, que ainda bem que a gente não faz isso, né? Só o Jonas, mas o Jonas discordou da vontade de Deus. Jonas falou: Deus, a sua vontade não é. Deus, eu vou te explicar. Se eu for lá, Deus, é melhor que eu vá aqui. Sabe aquela coisa que você nunca fez? Jonas fez. Discordou da vontade de Deus, achou que a vontade dele, Jonas, era muitíssimo melhor, e falou: já que o senhor não concorda comigo, pode deixar que eu resolvo. Tenho dinheiro para comprar a passagem do navio, sei o caminho do navio, conheço aqui a região, vou para outra cidade, porque eu posso resolver minha vida. E Jonas foi, entendeu? Eu já ouvi até gente falar assim: eu também tenho o Espírito Santo de Deus, eu sei resolver, eu posso resolver. Então tá bom, Jonas foi e resolveu a vida dele, e aí chegou e falou o negócio seguinte: eu fugi de Deus, discordei de Deus, estou aqui em rebeldia, estou aqui nessa situação, e esse mar está assim por causa de mim. Não tem jeito, para salvar vocês eu que vou ter que ir para o mar. E os marinheiros desesperados: mas meu Deus, como que vamos jogar? Eles estavam se sentindo homicidas de jogar o Jonas. Eu falei: não, pode jogar. E o Jonas também não era suicida, mas existe uma coisa assim: quando o pecado da gente acha a gente, terrível esse versículo, seu pecado vai te achar, terrível, mas ele acha. O pecado achou o Jonas lá. E por fim, vocês sabem a história, ele jogou no mar. Quando jogou, até os marinheiros que não eram crentes, foram consagrar, fazer culto, orar, sacrificar. Os marinheiros foram fazer alguma coisa espiritual, porque eles ficaram assustadíssimos. Olharam o Jonas caindo naquele marzão e entenderam assim: gente, última vez que a gente ouve falar desse homem, porque vai morrer, não vamos achar nem o corpo. Aqui já era. Ainda falou: Deus, olha, eles falaram para Deus: Deus, faz, olha, a gente é inocente nesse negócio, o senhor está vendo? Enfim, foi uma cena forte, entendeu? E aí o Jonas caiu no mar, e vocês sabem a história: apareceu um peixão, que eu não sei que tipo de peixe é esse, e apareceu um peixão e engoliu Jonas no mar. E aí o capítulo 2 de Jonas começa falando que Jonas ficou lá, e já estava 3 dias lá. A impressão que eu tenho quando eu leio isso é que o Jonas foi engolido e desmaiou, sei lá. Porque eu já teria desmaiado quando eu vi o mar daquele jeito lá no convés, entendeu? Mas o Jonas foi jogado no mar, foi engolido pelo peixe. A impressão que eu tenho é que ele acordou depois de 3 dias. Está escrito isso na Bíblia? Não. A impressão que eu tenho, lendo aqui, está entendendo? Lendo aqui, eu fico entendendo assim esse negócio. Aí quando ele acordou, olha, eu fico vendo, gente, ele falou uma coisa tão profunda, porque ele falou assim: hoje, beleza, hoje tem Google, hoje tem a NASA, hoje tem satélite, hoje tem trocentas coisas, está tudo certo. No tempo de Jonas tinha o quê, gente? E o Jonas pegou, acordou dentro daquela barriga do peixe, reconheceu onde ele estava, dá para entender isso, e ele começou a orar. Olha, a pior hora que ele estava, ele começou a orar. E quando ele começa a orar, ele solta uma frase assim, dentre tantas que ele falou, mas ele fala assim: eu desci até a base das montanhas, o alicerce das montanhas. Eu estou aqui no fundamento das montanhas. Eu fiquei primeiro que eu nunca nem pensei que montanha tivesse base. Claro que tem, mas eu nada de geóloga, né? E aí eu fui ver o que significava esse negócio que me encucou, que ele estava na base da montanha. Gente, base da montanha, a montanha tem base. A base da montanha, a formação dela é feita pelas placas tectônicas que se movimentam na terceira camada depois aqui da crosta que a gente vê, quer dizer, muito fundo, se movimenta lá, não sei como, e pá, a montanha levanta daquele negócio lá. Aquela é a base da montanha. Mas existe também montanhas no meio do oceano, né? E a placa tectônica oceânica se movimenta e forma montanha dali. E a placa tectônica oceânica, a ciência fala que fica no assoalho do oceano. Estou geóloga. Fala. Fica no assoalho do oceano. Agora, quem já chegou no assoalho do oceano, gente? Que eu saiba, ninguém. Como que chega? Tem um limite para o mergulhador de não sei lá quantos metros, mas daquilo não pode passar, que estoura tudo. Teve um submarino famosíssimo aí que não aguentou, infelizmente, vocês sabem, não tem como. O Jonas falou assim: eu estou no assoalho do oceano. Aí eu fiquei vendo, gente, quando a gente ora, nós recebemos revelações profundas da parte de Deus.
Quando você ora no lugar da tua luta, da tua dor, do teu beco sem saída, da tua prisão, da barriga do peixe que você está, não tem para onde você olhar, você está orando e olhando só para aquele que sabe de tudo. Ele começa a colocar no teu espírito revelações profundas da sua vida e da palavra. Como é que o Jonas naquele século falou isso? Estou no assoalho do oceano. E aí ele continua e fala assim, e agora a terra, porque ele estava lá embaixo, a terra que estava lá em cima, porque a terra estava muito acima do fundo do mar que ele estava, a terra, não é que a terra é a tampa da minha sepultura, a terra é o ferrolho da minha sepultura. Desse lugar daqui que eu estou, é impossível de sair. Eu nem sei se eu ia orar, porque, gente, o Jonas, ele não estava no corredor da morte, o Jonas estava sepultado. Ali era impossível, ali não tinha conversa, ali não tinha saída. E esse homem ali, naquela situação, resolveu orar. E eu fico imaginando o Jonas lá dentro, conhecedor da palavra, pregador da palavra. Então com certeza ele ficou lembrando que Deus tirou o Jó do monturo. Comparado com a situação dele aqui, aquilo foi baba. Deus tirou Davi da caverna, de trás das ovelhas, perto de Jonas. Deus tirou José daquela cova que jogaram ele, os irmãos, naquela safadeza que fizeram. Isso Jonas conhecia. Mas alguém que tinha entrado numa situação tão horrorosa como Jonas entrou, por acaso ele conheceu? Nunca ouviu falar. E ele ia orar o quê? E aí se você começar a olhar, ele começou a oração dele assim: Senhor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Quem que tinha falado isso já? Davi no Salmo 42. Quando ele estava lá sem saber o que orar, porque eu não sei o que orar, até do meu impulsivão, às vezes eu não sei o que orar, o que eu oro. Ele começou a orar as coisas da palavra. Ele começou a trazer lembranças, coisas que estavam lá no livro de Salmo. Não dava para ler a Bíblia, não dava para tirar uma palavra, não dava para nada. A palavra tinha que estar aqui, ó. A palavra que o Senhor fala para nós é espírito e vida. E Jonas, que tinha a palavra gravada no coração, porque o Salmo orienta a gente a esconder a palavra no coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Ele começou a usar as coisas da palavra, e ele começou a ver: meu Deus, eu estou aqui no fundo desse mar, estou sepultado, olha, a terra já virou até ferrolho em cima de mim, as ondas e vagas passaram sobre mim, igual Davi, e começou a meditar nas coisas que ele sabia da palavra, porque foi só o que sobrou. No seu leito de hospital, na sua derrota, no seu desemprego, na sua casa cheia de contenda, na sua situação horrorosa, na sua miséria, só o que te sobra é isso daqui. E ele começou a orar e falou: Senhor, eu estou cortado da tua presença, eu estou cortado. Senhor, sabe, a situação dele, porque você sofrer por uma coisa que você não buscou, a doença te acometeu, foi desempregado porque cortaram tudo lá, aquelas histórias, é uma coisa. Sofrer por causa do seu pecado e saber que o que você está passando significa a justiça de Deus sobre você, aí é terrível. Não dá nem muito ânimo para orar. E o Jonas ficou falando assim: eu fui cortado da minha presença, da presença do Senhor, eu me afastei, e o Senhor me cortou. E aí ele continua a oração dele. Aí ele solta uma frase que eu falei: Senhor Deus, olha o que ele falou aqui no versículo 4. Então eu disse, Jonas 2:4, lançado estou de diante dos teus olhos. O que você falaria depois disso? Que você caiu na real, que Deus, né, segundo o seu entendimento, Deus te deu um chega para lá, é assim que a gente pensa: Deus me desprezou, Deus me desamparou. Ele falou isso, cortado eu estou por causa dele mesmo, e depois ele falou assim, ó: cortado estou da tua presença, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Qual que era esse teu santo templo? O templo lá de Jerusalém. Ele estava na situação que ele estava.
Se fosse eu ia falar assim: cortado eu estou da tua presença, pequei, errei, me perdoa, misericórdia, me recebe no trono. Porque para mim eu já estava morta. E aí a gente percebe que ali naquele ambiente, dentro da barriga do peixe, começou uma guerra entre a fé e a razão. A razão que o próprio Espírito revelou para ele: você está no assoalho do oceano, daí ninguém sai, rapaz. Mas a fé de Jonas entrou em cena. Porque se ele começou a lembrar dos salmos de Davi, a ponto de ter orado um deles, claro que ele ficou naquela: olha, eu vou perecer se eu não crer que eu ainda posso ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Então ele solta essa: será que eu ainda vou ver o templo do Senhor? Gente, e ele continua orando, porque ele só ia conseguir ver o templo do Senhor se um milagre extraordinário acontecesse naquele lugar. E ele começou a orar assim: será que eu vou ver o bem do Senhor na terra dos viventes? Porque eu estava aqui na sepultura. Olha a oração dele, começou a entrar no presente. Eu estou aqui na sepultura, mas eu clamei, o Senhor me ouviu e Ele tirou a minha alma da cova. Ele estava na morte e ele começou a orar: mas o Senhor tirou a minha alma da cova, porque a salvação pertence a Deus. E ele ficou, gente, eu entendo que ele começou a pegar para ele todos aqueles versículos de Salmo que fala assim, ó: do Senhor é a salvação, no Salmo 3, sobre o seu povo está a sua bênção. Aí ele fala assim: vem do Senhor a salvação dos justos. E começou a pegar esses versículos para ele. Aí ele começou a orar e falar: será que eu vou ver? Será que eu vou ver? Você percebe que quando você está passando pelo impossível, se a tua fé não estiver firmada, como a fé que Jesus falou, que a fé de Pedro tinha que estar, para que ele sobrevivesse àquele tempo ruim, você vai perecer. A oração de um homem de fé não aceita plano B. Um homem de fé sabe que a nossa salvação vem do Senhor, que sobre o povo dele está a sua bênção, que quando a gente crê, o Senhor ouve, que não há impossíveis para Deus. E crê quando eu estou lá no hotel 5 estrelas, de frente para o mar, tomando água de coco, qualquer um crê. Mas crê quando você foi engolido pelo grande peixe, é aí que a prova da sua fé, que a Bíblia fala que é mais preciosa do que qualquer outra joia e tesouro nessa terra, é aí que a prova da sua fé entra em cena. E ele começou a orar desse jeito: a salvação vem dos judeus, ele tirou o meu corpo da sepultura, ele me levantou. Como levantou? Ele estava lá dentro do peixe, e ele começou a orar e chamar à existência o que não existia, como se já fosse. A fé que o Senhor exige de nós é que os nossos olhos estejam tão firmados nele, que a gente eleva o olho para os montes, porque lá do alto, que é do céu, é que vem o meu socorro. E o nosso socorro é um socorro daquele estilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não subiu no coração. Jonas começou a ver, não via acontecer isso com nenhum servo poderoso do Senhor no passado, mas eis-me aqui, Senhor. Aí a oração dele chega numa parte que fala assim: aí eu lembrei do Senhor. Aí eu lembrei do Senhor. E quando a gente lembra do Senhor, a gente lembra que a aliança que temos com Ele é baseado no poder dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle, na constância dEle, no que vem dEle, não no que vem de mim. Às vezes, a gente entra numa confusão tão grande quando está passando por luta, que a gente fica assim: mas eu criei, eu ofertei, eu fiz, eu jejuei, eu orei, eu fiz tudo tão certo, que parece que o fiel é você, não ele. Eu sou tão fiel, olha como eu sou. Que é isso? Quando a gente lembra do Senhor, Jonas lembrou do Senhor, o que ele tinha para oferecer ali naquele momento? Nada. Que horas que a vida do filho pródigo, o filho pródigo, Jesus amado, que homem, não? Fez tudo errado, tudo muito errado. Se o filho pródigo fosse seu filho e chegasse, você ia abrir a porta, ia, mas primeiro ia dar uma coça, você sabe, né, como que funciona. Mas o filho pródigo, ele se levantou quando ele lembrou do pai, porque se ele olhasse para ele como ele estava olhando,
Ele não ia se mover dali, ia ficar ali até morrer. Mas quando a gente lembra do Pai, a fé que vem dele enche o nosso coração. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o filho pródigo falou assim: eu vou falar com meu pai, porque a casa dele é tão boa que para eu ser empregado ali está ótimo. Eu vou falar com meu pai. Jonas lembrou-se do Senhor e falou assim: olha, Senhor, olha. Primeiro ele começou: será que eu ainda vou ver o templo? Não abriu a boca para falar: para mim acabou, para mim não dá mais, esse casamento é horrível. Olha, Deus não se impressiona com o seu problema, não se impressiona. Ele não se impressiona com a sua necessidade, mas Ele age a partir da sua fé. Jonas começou assim: os votos que eu fiz eu vou pagar. Os votos que eu fiz eu vou pagar. Aonde, filho? Você está no assoalho do oceano. Daí você não sai nunca mais. Os votos que eu fiz eu vou pagar, porque eu não saio, mas Deus me tira. O coração dele começou a mudar. Eu não saio, mas Deus me tira. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas para o meu Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E com certeza eu viverei os bens do Senhor na terra dos viventes. Aí Jonas chega, gente. O cara lia Salmo. Por favor, leia Salmos, gente. Leia, isso vai te ajudar. Leia. Outro dia eu estava me achando tão boa de Bíblia outro dia. Olha, você vê. A gente não pode confiar na gente em nada, né? Eu me achando assim, eu lendo não sei quantos versículos, nossa, que biblieira. Aí eu encontro um pastor, ele fala assim: não, gente, sabe, agora eu comprei um caderno novo, porque eu estou copiando todos os salmos. Eu falei: ai, que inútil que eu sou. Ele copiava os salmos num caderno. Aí ele falou: agora eu vou copiar todos os provérbios, porque eu não posso esquecer. Ele tinha uns 40 anos de crente, gente. E ele copiava tudo, e eu achando que eu era alguma coisa. Olha. Enfim, fecha parênteses. E ele começou a falar assim: olha, Senhor, eu vou cumprir os meus votos. Olha o que ele fala. No versículo 9. Olha aqui, no céu, vou ler o 7 que é bonito. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, estava para morrer. Você já ficou assim com a sua alma desfalecendo? Não. Igual um zumbizão morto-vivo. O povo olha para você: não, você está bem, irmã? Tô. Se cara de choro resolvesse, nossa, eu estava milionário, estava maravilhoso. Não resolve. Ok. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. Olha, ele falou assim: quando eu lembro do Senhor, a oração já sobe na hora. Você está aqui porque você lembrou do Senhor, por isso que você veio. Olha o perigo que seu problema está correndo. Tem oração aqui subindo na hora. Tem coisa que você está pedindo que está subindo na hora. Aí ele falou: aí me lembrei do Senhor e subiu a minha oração. Aí no 9 ele fala assim: e com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele estava naquela situação horrorosa. Você já viu aquelas coisas assim: nossa, eu vou trocar meu carro. Você não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, filho? Não, mas eu vou trocar meu carro. É Jonas, entendeu? Na barriga do Pedro, o que eu votei eu vou pagar, e vou pagar com voz de agradecimento. Quem que ouvia esse homem? O lugar que ele estava ninguém escuta nada, então ele não estava olhando ali, não para de olhar aqui, ele já estava olhando lá. Deus ouviu minha oração, eu vou sair daqui, eu vou para o templo, e com voz de agradecimento eu vou oferecer sacrifício. Olha isso. Jonas era boca dura, hein? Vai para Nínive. Não vou, porque o Senhor... Jonas era esse daí. Aí ele falou assim para Deus: ó Deus, estou votando e vou cumprir. Vou sair daqui porque tenho certeza que o Senhor ouviu minha oração. E com voz de agradecimento eu vou oferecer sacrifício de louvor. Esse sacrifício é difícil, gente. Porque como que era o sacrifício? Não era matando os carneiros, tarará, matando os animais. Vocês sabem, o sacrifício lá era assim. Aí ele falou assim para Deus: olha,
o bode, o carneiro, os bichos, tudo, vai ser a minha boca. Olha para minha boca, enxerga aqui, Deus. A minha boca é o carneiro que eu vou matar, porque essa minha boca me dá muito trabalho. Mas eu estou falando para o Senhor que eu vou cumprir esse voto com voz de agradecimento. Eu vou louvar o Senhor. E a Bíblia fala assim: o que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Aí o Jonas fala assim: o que eu votei eu pagarei, e já usou a boca dele para falar coisa boa, porque ao Senhor pertence a salvação. A oração dele acaba assim, não foi uma oração chorando, não foi uma oração me ajuda, me dá força, eu vou louvar, eu vou contar, a Senhor pertence a salvação. E ele lá naquele pique, gente. Aí o próximo versículo é assim, ó: falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou o Jonas na terra. Aí piorou para mim o negócio. Escuta, o peixe não estava lá no assoalho do oceano, pelo amor de Deus, lá no fundo do fundo do fundo. Quantos metros para chegar, quanto tempo para chegar? Não sei nada, gente, mas assim, não é a jato, não é pelas coisas que a gente vê de mar, não é tão rápido. Mas a Bíblia estava falando que quando Jonas acabou uma oração curta, porque a oração de Jonas teve 9 versículos, porque o versículo 1 fala assim: então Jonas orou ao Senhor, e a oração começa no 2 e acaba no 10, então uma oração de 9 versículos, mais curta que a minha e a sua, quando a gente começa, você sabe como que a gente é, o peixe, na hora, jogou o Jonas na praia certa, na areia certa, inteirinho, intacto, poderoso, sem precisar de fisioterapia, né? A gente fica internado e depois precisa de fisioterapia, não sei o que, das coisas. Pronto, porque a salvação pertence ao Senhor. E eu fiquei vendo, gente, quando a gente começa a orar, oração de fé, oração posicionada, está escrito que o Senhor nos deu o poder de sermos filhos, e a gente ora igual um mendigo. Que se dê. Deus quer posição da gente. Quando o Jairo estava lá naquela aflição, a filha quase morrendo. Vamos lá comigo, Jesus, vamos lá, vamos. Aí chegou o empregado do Jairo: não adianta mais que a tua filha morreu. Quando o Jairo, porque se fosse eu e você, misericórdia, meu filho. Não, quando chegou, Jesus olhou para Jairo, não deixou Jairo abrir a boca e falou: crê somente. Xiu. Marta e Maria, quem é aquela choradeira na porta do túmulo, mas já fez, está fedendo, 4 dias está fedendo. Jesus, já te falei que se crer, você vai ver. Se crer, você vai ver. Eu sou rei, você vai ver agora. O Jonas tinha esse nível de fé. É agora. Ao Senhor pertence a salvação. Então quando Jonas começou a orar, posicionado, o peixe já começou a andar. Deus já começou a movimentar aquele mar, aquele ferrolho de sepultura. Ele falou: olha, em cima de mim tem um ferrolho de sepultura. Ele que quebra os ferrolhos e as portas de ferro abriu a sepultura do Jonas. O Jonas saiu, foi vomitado na praia certa. Porque quando Deus entra em cena, não é você que vence o problema, meu filho. O problema não te quer. Você está entendendo? O problema não te quer. O peixe vomitou o Jonas, fugiu por 7 caminhos. Quando a gente resiste, o diabo ele foge de nós, e a gente morrendo de medo desse impossívelzinho. Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. E o Jonas, porque 3 dias, né? 3 dias na barriga do peixe. Os marinheiros lá, quando jogou o Jonas, o mar acalmou na hora, tudo bonitinho. Então os marinheiros foram embora para casa deles, contando qual história? Lembra? O profeta Jonas, não, morreu na minha mão, eu vi, fulano inteiro, não, o Jonas já era, acabou, não era ele que falava nesse coisa do Deus, o quê? Esquece, esse papo dele aí, esquece, eu vi, o cara, olha, ninguém nunca mais ouve falar desse Jonas. Ouve falar do Jonas? Ouvi falar de Nínive, ouvi falar da conversão de uma cidade inteirinha, porque Jonas foi ressurreto, levantado, transformado, restaurado e conduzido pelo nosso Deus em vitória. Você está entendendo? É só uma leve e momentânea tribulação, e se está demorando muito, conforme a minha Bíblia aqui, é porque eu estou dando umas vaciladas no deserto, gente. Compromisso com a boca.
sacrifício na voz, sacrifício nos lábios. O que eu votei eu vou pagar, com certeza. Jonas saiu de lá, resolveu a vida de Nínive, vocês conhecem a história, e continuou indo para o templo. Deus é fiel. Prova nenhuma veio na sua vida para te matar, mas é para te transformar. Tem algum pregador aqui no nosso meio que com uma pregação de 6 palavras salvou uma cidade inteira? Algum pregador aqui para você passar unção para nós aqui? É o que eu estou falando já não sei quantas horas e não consigo concluir o negócio. Jonas, pá! Quando a fé é provada, ela é poderosa e a vida é transformada. Então vamos entender. Estou na prova, estou na luta, está horroroso, está terrível, está tenebroso, está doendo, estou chorando. O que eu faço? Ora. Não vejo saída, não enxergo, está tudo errado. O que eu faço? Ora. Pequei, errei, saí, briguei, discuti com Deus, fiz tudo errado. O que eu faço? Ora. Ora. Lembra do Senhor. A oração na hora da dor traz revelações profundas sobre a sua vida e sobre o poder de Deus. Uma ocasião, vou com a última. Uma ocasião eu estava, uma situação de morte horrorosa, depois eu vim saber que era morte mesmo, muito feia, mas meu filho tinha 5 anos e começou a passar mal, gritava de dor, e ele falava, ai minha barriga, com 5 anos, e não deu tempo de orar coisa nenhuma, peguei ele correndo, saí para o hospital, chegou no hospital, ele berrava, os médicos olhavam, não sabiam o que fazer, eu queria, tira ou faz alguma coisa, faz um exame, tira um negócio, um raio-x, sei lá o que, não pode, vamos ter que esperar passar a dor, e deram injeção de negócio de passador nele e tal, e esperando ele se batendo, se contorcendo e nada acontecia, e o enfermeiro falava assim, mãe, não deixa esperar passar a dor não, corre, pede exame, não pode, olha que situação, um hospital chique, caro, aquelas coisas era tudo, e aquela situação, eu não sabia o que fazer, um domingo à noite, todo mundo na igreja, tinha uma prima comigo, ela foi ligando para todo mundo da igreja, Carlos para minha mãe, para cada um numa igreja, e o povo então começou a levantar clamor na igreja, na hora, pararam o culto para levantar clamor na igreja por ele, e eu lá naquela situação, eu lembro que eu encostei na parede daquele hospital, e eu orei, eu falei, Senhor, revela para mim o que meu filho tem, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e eu ouvi o Espírito Santo falando, seu filho tem apendicite, e eu corri para o meu, peraí doutor, meu filho tem apendicite, ele olhou para mim, essa louca, meu filho estava vindo de uma pneumonia ainda em tratamento, horrorosa, grave, séria, com derrame pleural, aquela coisa toda, tomando remédio na veia, e ele falou assim, não, mãe, esse remédio que ele toma é impossível dar apendicite, ele não está com apendicite. Eu falei, ele está sim, meu filho está com apendicite. E o enfermeiro crente, pede exame, eu quero exame agora, e por aí foi aquela correria de exames. E o espírito da morte achando que ia levar meu filho, rindo da minha cara. Meu filho tinha 5 anos, ele tinha uns dias antes, sentado com os brinquedos, chamou a minha mãe e falou assim, olha, tá vendo esses brinquedos aqui? O reino espiritual é coisa séria. Esse daqui, ó, esse você dá para o fulano, esse você dá para o cicrano, esse você dá para não sei quem, esse você dá para... E foi fazendo o testamento dos brinquedos dele. Porque, não, eu vou lá morar com meu avô, que já era falecido. Aí a minha mãe, ele pequenininho, minha mãe começou, não, fala assim com a vovó, eu vou ficar bem velhinho, porque para nós a criança não tem nada a ver com a confusão. Fala assim, eu vou ficar bem velhinho, ele foi falando, vou ficar bem velhinho, eu vou cuidar do papai e da mamãe, e eu vou crescer, e eu vou ser um homem muito forte, e começou a declarar vida, e ele foi repetindo vida, e a partir dali desencadeou tudo isso, no outro dia, desencadeou tudo isso, e a gente combatendo esse espírito da morte, até que chegou num ponto que eles não acreditavam que era apêndice, e não aparecia, porque estava camuflado pela quantidade de remédio que tinha tomado, então não aparecia exame nenhum, e estava no melhor do hospital, e as pessoas chegaram para mim e falaram assim, ele está onde? Então, tá não, porque eu não deixei internar, porque o Espírito falou que não era para deixar, era perto, eu ia e vinha 3 vezes por dia do hospital, confusão. Ele falou, mas está aí? Nossa, se está aí, está ótimo, aí é o melhor lugar da América Latina, aí é tudo, eu falei, é tudo, coisa nenhuma, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor meu Deus, e o Senhor meu Deus vai tirar meu filho dessa garra da morte. Eu respondi, e assim foi, falaram que ele não tinha apendicite, e a gente orando em cima disso, repreendendo apendicite, até que um belo dia a crise milagrosamente parou a dor.
A crise voltou feia dali 15 dias, sem ter noção do negócio. Dali 15 dias. Dali 15 dias decidiram então que iam fazer uma cirurgia, porque, não sei o que é, apareceu uma pedrinha na vesícula. Então não é apendicite, é a pedrinha na vesícula de uma criança de 5 anos. Então tá bom, vamos operar. E o médico, eu vou operar, né? Eu falei, e vai tirar o apêndice, porque meu filho tem apendicite. Seu filho não tem apendicite. E me provou por A mais B, que se tivesse já estava morto. Meu filho tem apendicite. Não, e não vou operar, não vou tirar o apêndice, não vou tirar o apêndice. Vamos agora chamar a ambulância, estamos indo para o hospital. Eu falei, espera só um pouquinho que eu vou avisar meu marido, já volto. E fugi do hospital com meu filho, fugi. Cheguei em casa, minha mãe falou, o doutor falou assim, vamos dobrar o joelho e orar. E nós dobramos o joelho para orar. De novo, outra revelação. Eu dobro o joelho para orar, sinto a morte caindo em cima de mim. Gente, eu não me pergunto, eu não sei descrever esse negócio. Mas senti a morte caindo em cima de mim. Eu fiquei uma coisa gelada, gente, negra, tétrica, um horror. E eu escutei falar assim: se você entregar o seu filho lá, ele vai virar um doador de órgãos. Eu abri o olho e falei, meu filho vai morrer se ficar naquele lugar. Minha mãe, eu falei, eu dobrei o joelho, Deus me revelou isso. E ela falou, eu dobrei o joelho, Deus me deu o nome do médico, liga para tal médico e vai. E assim foi, aquela correria. Em poucas horas ele já estava no centro cirúrgico. O que ele tem? Não sei, não sabemos, não dá para ver. Vamos abrir e tal. Sei que abriram a barriga, gente. O menino quase morreu. O médico chegou e falou, é o que eu falo, quando o médico assusta, né? Falou, por isso nós não perdemos o menino, por isso que ele tem, não sei. Tiramos tudo, limpamos, não sei. E ficou lá esperando chegar então o resultado da biópsia. E foram dias difíceis. 7 dias depois chegou o resultado e a gente foi então para pegar o resultado, depois da alta hospitalar. Quando chegou o médico falou assim, lê o que está escrito aqui. Ele nem leu. Eu peguei para ler o que estava escrito lá. Lê, ele falou, lê. Estava escrito assim, a doença do meu filho. Apendicite suporada com derramamento na mucosa. Ele falou assim, você sabe em quanto tempo essa doença mata? Ele falou, mata em 6 horas. Seu filho está assim faz 15 dias. Porque do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. O Senhor rogou por Pedro, rogou por nós, para que a nossa fé não desfaleça. E eu vou te convidar a ficar de pé agora, meu irmão. E nós vamos orar e pedir para o Senhor um renovo de fé, um batismo do alto, uma porção dobrada, uma mudança de mente, de coração, que Ele transforme os nossos caminhos. Está escrito que Ele transforma o luto em festa. Alguém conseguiu mudar o que está escrito aqui? Não, então está valendo até hoje. Ele transforma luto em festa, Ele cura, Ele levanta das garras da morte, Ele faz impossíveis. Eu não sei como acabou a sua sexta, mas eu sei que por causa dele, a tua segunda será maravilhosa, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na tua presença santa, Pai, com o coração agradecido, porque o Senhor está aqui, e nós apresentamos diante de Ti a nossa vida, as nossas causas, as situações que temos vivido e enfrentado. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos perdoe, perdoa a incredulidade, perdoa a falta de fé, perdoa o nosso vacilo. Tua palavra fala que o homem que vacila não recebe nada do Senhor, mas hoje nós nos levantamos em fé, Pai, e nós cremos. Do Senhor vem a salvação, é do Senhor que vem a salvação, por isso entregamos cada impossível para Ti. Não é médico, não é remédio, não é juiz, não é advogado, não é casamento, não é família, é o Senhor. Do Senhor vem a salvação. Libera sobre esse povo, Senhor, libera a salvação sobre esse povo, Pai, libera, age nas finanças dos Teus servos, age nos processos, age nos contratos, age nas empresas, age nas casas, age, Senhor, nos filhos rebeldes, aquele que está preso em vício, família que está destruída, e quem olha fala, é como Jonas, já está enterrado, mas em nome de Jesus, a palavra de vitória veio sobre você nessa noite. Oh, recanta labás, surianda lá, surianda labás. Quem crê vive os bens do Senhor, quem crê vive os bens do Senhor. Declara com a tua boca, eu creio
e viverei os bens do Senhor. Vai pensando no seu problema, no seu impossível, nessa situação horrorosa. Pensa nele e abre a boca e fala: eu creio que verei os bens do Senhor, verei a bondade do Senhor, verei a ressurreição do Senhor, verei a restauração do Senhor. Oh, recanta labá, surianda lá, surianda labás, surianda lá, surianda lá, surianda lá, surianda labás. Oh, recanta lá, surianda lá, surianda, surianda labás, surianda labás. A casa é tua, Pai querido. Vai enchendo teus filhos com azeite, com a unção que despedaça todo jugo. Vai transformando a nossa vida e a nossa história. Vai renovando, vai curando, vai aplainando os caminhos, vai enchendo com uma porção nova de fé. Oh, recanta lá, surianda labás. Colocamos tudo diante de ti, tudo diante de ti, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. Levanta a tua mão, meu irmão, e fala assim: para mim haverá bom futuro, o fim será melhor do que o começo. Eu verei os bens do Senhor na terra dos viventes e contarei para esta geração e para a geração futura as maravilhas que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém.